ourselves back together now. What's your vision? Oi gente, estamos aqui para falar sobre um livro chamado Cervantes em Cordel, que foi escrito por Miguel de Cervantes, e ele possui 4 histórias. A primeira história é O Licenciado Vidreira. A segunda, A Força do Sangue. A terceira, O Casamento Enganoso. E a quarta, O Ciumento. Então, agora vamos falar um pouco da biografia de Miguel de Cervantes. Ele nasceu no dia 29 de setembro de 1574 e faleceu dia 22 de abril de 1616. E o Miguel Cervantes de Saavedra foi um romantista, dramaturgo e poeta castelhano. A sua obra-prima foi Dom Quixote. Ela também ficou conhecida, segundo alguns romantistas, como o primeiro romance moderno e foi um dos seus maiores clássicos, do Miguel de Cervantes. A primeira história do livro se chama O Licenciado Vidreira, que conta a história de um homem que o sonho dele é estudar e se formar em direito. E ao longo da história, ele está numa cidade e uma mulher que resolve chegar nessa cidade, ela se apaixona por ele. E só que ele não sente esse sentimento por ela, ele não ama ela. Então, ela resolve lançar um feitiço nele de amor para fazer com que ele se apaixone. Só que o feitiço é errado, dá errado, não é de amor. Então ele começa a ficar louco e começa a ter ilusões, ele começa a achar que é de cristal. Não é? A segunda história se chama A Força do Sangue, que conta sobre uma menina chamada Leocádia que estava caminhando por um bosque e é sequestrada por um cavaleiro que a leva para o seu quarto em um grande castelo e a estupra, tirando assim a sua dignidade e virgindade. Então, como lembrança daquele dia, ela resolve pegar um crucifixo que estava na parede, para caso ela fosse contar a alguém, ela ter como prova do que aconteceu o crucifixo. Então, alguns meses se passaram e Leocádia descobre que ficou grávida do tal cavaleiro. E então, ela, para a segurança do seu filho, ela resolve se mudar e dizer que era prima dele e os pais dela eram os avós dele, que os pais verdadeiros dele haviam morrido. E então, depois disso, ele vai crescendo forte, inteligente, e certo dia ele sofre um acidente e quem bate nele é o seu pai. Daí vai acontecer outras coisas ao longo da história, vocês vão ter que ler. O Casamento Enganoso fala de um soldado que fracassou no seu casamento passado e no meio da sua trajetória ele conhece uma mulher que se chama Stefânia, que acaba se apaixonando por ela. Só que nesse relacionamento tem ambição dos dois lados, entre ambos. A quarta história, O Ciumento, fala sobre um fidalgo que herdou uma imensa fortuna através de ouro, terra, cobre, e ao longo da sua trajetória ele conhece pessoas que fazem mudar o sentido da história. E no final podemos notar que ele perde tudo que tinha, gasta tudo que tinha, mas como era um cara esperto e inteligente, consegue tudo de volta e pretende ter um futuro melhor.